A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os segredos do dilúvio. Mas como o assunto é extenso, eu vou dividir em duas partes. Uma essa semana e sábado que vem nós completamos essa parte dos segredos do dilúvio. Nós vamos começar falando sobre uma introdução do que é o dilúvio. Dá-se este nome às massas de águas crescentes sobre a terra e cobrindo a sua superfície. Mais particularmente se aplica esta palavra à grande inundação no tempo de Noé, cobrindo a terra de água como demonstração de juízo de Deus contra a maldade dos homens. Está lá em Gênesis 5:13. Deus empregou causas secundárias para este fim, tais como o rompimento de todas as fontes do grande abismo e a abertura das cataratas dos céus. Deste modo, parte das águas veio dos oceanos e a outra parte caiu das nuvens e também do degelo das grandes geleiras que estavam próximas aos polos da terra, durante 40 dias e 40 noites. Em Gênesis 7, 11 e 12. As águas do dilúvio cobriram as mais altas montanhas, elevando-se 15 côvados sobre elas, consumindo toda a carne de homens, aves, animais, feras, répteis, ficando apenas Noé e os que estavam com ele na arca. Lá em Gênesis 7, 19 ao 23. Depois nós vamos explanar melhor. Noé não teria como reunir 2 animais de cada espécie, nem supri-los com alimentos durante o tempo que eles ficaram dentro da arca. Mas, por ordem divina, os animais foram de par em par ao encontro de Noé para que as espécies sobrevivessem após o dilúvio. Uns poucos animais que Noé conhecia, ele separou 2 a 2, mas os que ele não conhecia, Deus os recolheu de espécie em espécie e os encaminhou até a arca que Noé estava construindo. Muitos povos da antiguidade têm suas histórias de dilúvio universal, podemos dizer assim, pela grande quantidade desses eventos registrados por quase todos os povos da terra. Portanto, o dilúvio universal é um fato real, não só porque está descrito nas Sagradas Escrituras, mas por ser relatado por todos os povos existentes sobre a face da terra. Então veja bem que todos os povos e todas as culturas têm seu relato de um dilúvio universal, de um dilúvio que consumiu toda a terra e matou todos os animais e as pessoas, ficando somente alguns. Então esses relatos são adaptados aos deuses de cada cultura. Mas, se você ver a história, vamos ver que é praticamente igual, todos os relatos. Todos falam do dilúvio universal e, de um modo em geral, a Deus de todas as culturas, ele está fazendo, vamos dizer, uma limpeza na terra, tirando toda a iniquidade e toda a maldade. Mas, na antiguidade, vamos usar 2 povos distintos. Os sumerianos, que é o primeiro povo, que a arqueologia diz que começou, e vamos falar dos indígenas brasileiros. Vamos falar de 2 culturas diferentes, épocas diferentes, distâncias muito grandes umas da outra, e relatando a mesma coisa. Então, o dilúvio na antiguidade diz assim: um escriba assírio registrou os nomes de antigos reis que existiam depois do dilúvio, cerca de 10 reis. Beroso, sacerdote de Babilônia, no reino de Arsubanipal, dedicou o 2º volume da sua história aos 10 reis antediluvianos da Caldeia, considerando que o dilúvio assinalou o final do primeiro período da história da humanidade. Esses reis provavelmente são descendentes de Caim. Quando Caim matou Abel, ele foi expulso para a terra de Nod e lá ele se casou e fez uma cidade. Provavelmente essa cidade era a cidade dos sumerianos que a história relata. A tradição do dilúvio corrente na Babilônia e na Assíria diferia em alguns pormenores da tradição hebraica. Os hebreus, os assírios e os babilônicos, que outrora habitavam juntos em Babilônia, conservavam uma tradição uniforme, mas no decorrer dos tempos, a tradição, passada de geração em geração, sofreu pequenas alterações e recebeu aditamentos desnecessários.
Quanto aos semitas da Babilônia, se desdobraram em 3 nações, instalando-se em regiões distintas e adotando religiões diferentes. A tradição do dilúvio que eles conservaram recebeu cunho peculiar à sua nacionalidade. A nação hebraica era monoteísta e dos assírios e babilônicos era politeísta. A história do dilúvio corrente em Babilônia, nos tempos de Alexandre o Grande, foi registrada por Beroso e é citada por inteiro na história eclesiástica de Eusébio. Então veja que a história antiga relata já sobre dilúvio, né? Sobre os povos lá do Oriente Médio. Mas nós vamos falar do dilúvio de Gilgamesh, que é o dilúvio que foi comentado por muito mais tempo, né? Bem antes, né? Nos primórdios da nossa civilização. Lá, o dilúvio de Gilgamesh diz assim: a narrativa do dilúvio existia desta forma, entre os assírios e os babilônicos. Antes do 7º século a.C., portanto, foi registrada em escrita cuneiforme, em pequenas tábuas feitas de argilas, descobertas em escavações na Babilônia. Cerca de 600 dessas tábuas numa antiga biblioteca do reino de Arsurbanipal, reino, né, que foi reinado desde 668 a 626 a.C., onde relata algumas dessas pequenas tábuas que porventura foram compiladas de tábuas mais antigas, relatando sobre um dilúvio aparentemente idêntico ao bíblico. É uma descrição mais antiga de que se tem conhecimento sobre o dilúvio universal. É a mais bem conservada descrição deste épico diluviano. Refere-se ao rei Isdubar ou Gilgamesh, rei de Erech. Então essa história, vocês podem entrar na internet que vocês vão pegar na íntegra, que é comprida, mas se vocês verem ela é idêntica ao dilúvio de Noé. A arqueologia também tem estudado, né? E os arqueólogos estudiosos dos povos antigos descrevem esse texto como um relato semelhante aos descritos na Bíblia sobre o dilúvio. Os sumerianos, um dos povos mais antigos que a arqueologia atualmente tem conhecimento, tem na sua cultura relatos de um dilúvio de proporções globais, como a narração bíblica. Então, nós vamos ver que fizeram muitas escavações lá na cidade de Ur dos Caldeus, né, e lá acharam, né, centenas de placas, e lá é mencionado cinco comunidades, né, ou 5 aldeias da época, né, chama Eridu, Batibira, Laraque, Sitipar e Churupac. Só 2 dessas cidades ainda não foram encontradas. Então, se você ler o texto, você vai ver que muitas provas, né, coincidem entre o dilúvio bíblico e o dilúvio sumeriano, tanto na descrição como no local de repouso da arca. Os dois falam do mesmo local, né? Os dois relatam o mesmo local onde a arca atracou, no Monte Ararat. E outra lenda, a lenda dos índios brasileiros. Veja bem, os índios brasileiros também têm na cultura um relato de dilúvio, mas um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido. Os índios brasileiros do Xingu descrevem sobre uma lendária cidade localizada ao leste do rio Xingu, ao sul do Amazonas, chamado Manoa. Na língua indígena, isso se chama Águas de Noé. Diz a lenda indígena que Tamandaré sobre um dilúvio de proporções ao dilúvio mencionado na Bíblia. Conta que Tupã, deus indígena, chamou um índio e a sua mulher, avisando sobre um dilúvio que havia de vir sobre toda a face da terra. Veja que as coincidências são muito grandes. Então, realmente, o dilúvio aconteceu. E veja a coincidência. Águas de Manoa significa águas de Noé. Veja como essa cidade de Manoa, né, tem uma relação com Noé. E os índios brasileiros não tinham essa cultura, não conheciam, né, sobre esse assunto, sobre o dilúvio de Noé. Mas, coincidentemente, ou Deus incidentemente, passou esse nome para eles e passou essa cidade
ela ficava no coração da Amazônia, mas até hoje ainda não foi encontrada. A causa do dilúvio, qual foi a causa? Qual foi a causa que gerou o dilúvio? Porque Deus se arrependeu de ter criado o homem? Porque Deus anunciou somente a Noé? Então, estas perguntas nós vamos descobrir lendo os relatos bíblicos. Lá em Gênesis, começando em Gênesis 6:5, diz assim: E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. No 7. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. A degeneração da raça humana avançava rapidamente, apesar da existência de alguns homens piedosos, tais como Enos, Enoque e Noé. Então Deus, antes de destruir a cidade, ele olhou para a terra e percebeu que não havia ninguém que fizesse o bem, que não tivesse cometido pecado. Então, em Salmos 14:2 diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Romanos 3:10 confirma toda esta, como está escrito, né? Não há um justo, nem um sequer. Romanos 3:11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. No 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um. Portanto, a causa do dilúvio foi o pecado cometido pelo homem. Gênesis 6:11 diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. No 12, Gênesis 6:12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas naquele tempo havia um homem sincero e reto de coração, Noé. Mesmo vivendo no mundo de total corrupção, ele não se desviou do caminho do Senhor, acreditando em algo que ele não compreendia, mas conhecia quem era Deus. Porquanto Deus o salvou juntamente com sua família do dilúvio que havia de vir. Continuando em Gênesis 6:13, diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6:17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Então veja que Deus, ele veio para pôr o fim em toda a iniquidade da terra através do dilúvio. Salmos 21:10 diz assim: Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. 1 Pedro, primeira carta de Pedro 3:20 diz assim também: Os quais em outros tempos foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Veja bem que Noé e mais 7, né? Coincidência ou Deus incidência de novo, né? 2 Pedro 2:5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então Deus guardou a Noé, o pregoeiro da justiça. Enquanto Noé construía a arca, ele pregava para o povo a salvação, porque Deus iria condenar o mundo. Então a consequência, a causa foi o pecado, a consequência sim, a morte. Tanto a morte física como a morte espiritual.
A consequência do dilúvio foi a morte de todos os seres vivos, animais, terrestres, aves e répteis, exceto aos que com Noé entraram na arca. Tudo que tinha fôlego de vida morreu ou expirou. Gênesis 6:17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará ou morrerá. Salmos 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde os seus santos céus com a força salvadora da sua destra. Então veja que Deus salvou Noé da morte e sua família, para conservar a vida na terra, e mais dos animais que ele pôs na arca. Gênesis 6:18, continuando. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Noé entra na arca conforme Deus determinou, e após 7 dias as águas do dilúvio começaram a cair. Gênesis 7:7. Entrou Noé e seus filhos e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Continuando, no 12. Houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No 13. No mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé e os filhos de Noé, como também as mulheres, a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos na arca. No 14. E eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. No 15. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para a arca de Noé. No 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por fora. Por que o Deus fechou a porta por fora? Porque talvez Noé se compadecesse daqueles que estavam lá fora e abriria a porta, né? E a porta que Deus fecha, ninguém abre, né? Nós já vimos na semana passada. Gênesis 7:17. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. O dilúvio iniciou com uma torrente de águas durante 40 dias consecutivos, marcando o início do dilúvio, onde Noé e todos que estavam na arca passariam mais de 1 ano dentro dela. Deus, ao fechar a porta, né, ele impediu que Noé abrisse a porta. O principal motivo do dilúvio foi acabar com todo tipo da corrupção do gênero humano, como a corrupção que o homem estendeu a todos os seres vivos que existiam na terra. E a prova disso está no capítulo 7 de Gênesis. Gênesis 7:18. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todos os céus foram cobertos. No 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Mas o motivo do dilúvio foi acabar com toda a iniquidade do gênero humano e com todo tipo de maldade. Esses são os frutos do pecado que estão relacionados a Satanás, mencionados na Bíblia através do número 666, Apocalipse 13:18. Então vamos entender. 1 côvado é essa medida. 15 côvados prevaleceram as águas sobre o mais alto monte. 15 côvados. Então vamos pegar 15 vezes 44,4, que é a medida de 1 côvado. Vai dar exatamente o número 666, representando a maldade, representando Satanás, representando o número do homem. Olha lá, confirmando que o mundo naquele tempo estava dominado pelo maligno, representado pelo número da besta. E o intuito do dilúvio era para acabar com todo tipo de maldade que havia se instaurado na terra naquele tempo, como afirma as Escrituras. Então veja que todo o mal estava ali encerrado nos 15 côvados, representado pelos 15 côvados de água que cobriu o mais alto monte, que vai dar o número 666. Então veja,
né? Lá em Apocalipse 3,18 diz: quem tem sabedoria que calcule o número de homem e o número da besta, que é 666. Então, confirmando nas Escrituras, né? Gênesis 7:21, diz assim: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Vamos lá em Jó para confirmar e para encerrar. Jó 22:15. Porventura considerastes a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? No 16. Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. No 17. E diziam a Deus: retira-se de nós. E que foi que Todo-Poderoso nos fez? No Jó 15:32. Antes do seu dia ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Quer dizer que Deus destruiu toda a humanidade, que podia ter uma longanimidade se eles entrassem na arca, mas não, eles preferiram viver no mundo. Como hoje, muitas pessoas não estão dando conta que Jesus está voltando. Muitas pessoas estão vivendo ainda no mundo. Isso não estou falando das pessoas que estão no mundo, estou falando das igrejas, né? Dos membros das igrejas que querem trazer o mundo para dentro da igreja. E isso não agrada a Deus, porque a igreja é um lugar santo. Nós somos pessoas de bem, nós somos pessoas que temos que ter como padrão Jesus Cristo. Então não podemos trazer o mundo para dentro de nós. A semana que vem nós vamos concluir esse estudo falando sobre os segredos do dilúvio, mas mostrando na ciência e na matemática, né? Porque Deus é detentor de todo o conhecimento e toda a sabedoria que há na terra. Então, irmãos, compartilhe, está aí do lado aí, né, desse vídeo, compartilhe, né? Se inscrevam também para ter mais informações, que nós vamos postar muito mais coisas. E não esquece de pôr, né, o joinha, para mim saber se vocês estão gostando. Amém? Que Deus abençoe a todos. E na quarta-feira nós vamos continuar falando dos segredos da criação. Nós vamos falar o terceiro dia, a parte 2. Tem muita coisa para nós aprendermos que está aí na palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.